Mais que rádio, Super Rádio. Super Rádio Tupi. Até às 7 da noite, conexão Super Rádio com José Nelo Marques. A saúde em primeiro lugar aqui na Super Rádio Tupi. Vamos falar da saúde dos adolescentes. Alô, mãe, vó, família. Estudos recentes indicam impactos da comunicação na qualidade de vida dos jovens e os aspectos socioemocionais. A frase é bonita. Vamos saber o que significa agora? Fonoaudióloga Maria Lúcia Dragoni, coordenadora do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Tudo bem, Maria Lúcia? Tudo bem, José Nelo. Obrigada aí por ter chamado para a gente falar de um assunto tão importante. Prazer é todo nosso. Decifra aí esse código. Decifra o código. Na verdade, a frase quer dizer o seguinte, que se o adolescente tiver problemas de voz, alterações de voz, que atrapalhem a sua comunicação de uma forma geral, isso pode gerar um impacto para ele na busca do primeiro emprego, até na própria identidade pessoal com essa voz e com o grupo social no qual ele vive. O jovem desenvolve, firma a voz em que idade? Olha, aproximadamente entre 15 e 16 anos já passou pelo processo da puberdade, que é um amadurecimento físico, né, corporal, e que passa da criança para o adulto. Então a gente diz que o jovem já está mais amadurecido. Então, por volta de 16 anos, a voz tem que estar mais estável, agravada, sem grandes variações. A mudança na forma de falar significa mudança de comportamento? O jovem que falava alto passa a murmurar. Isso significa alteração comportamental? Na verdade, as formas de falar, José Nelo, elas nos representam, certo? Então, se você estiver com tudo muito bem, sem problema nenhum, você vai estar produzindo uma voz que te identifica. Na verdade, as pessoas te reconhecem pela sua voz e pelo seu formato de falar. Se você tiver qualquer alteração na voz, seja rouquidão, seja um processo de passagem pela muda vocal, que é isso que nós estamos falando, né, do adolescente, não completo, a pessoa passa a impressão de outra coisa para quem o ouve. Então, por exemplo, se eu falar muito baixo, muito tímido, muito quietinho, vai parecer que eu sou uma pessoa extremamente tímida numa entrevista, por exemplo, para emprego. E outras formas que os outros nos julgam por como nós estamos falando. Ok? Entendi. Agora, como é que deve se preparar a voz para uma entrevista de emprego? Depende muito do cargo para o qual ele está concorrendo, certo? Existem especificidades diferentes para diferentes cargos que você estiver ali na entrevista. O que é importante lembrar é que as pessoas nos julgam pela forma como nós falamos. Então, veja bem, se eu chegar falando muito alto, de uma forma muito assim forte, eu posso passar a impressão de agressividade, ok? Se eu entrar falando muito baixo, muito devagar, pode parecer uma pessoa que não tem muita iniciativa, extremamente tímido, que talvez não vá corresponder àquele cargo que está sendo buscado. Mas isso são variações, então não há uma fórmula mágica. Nós temos que pensar em como essa voz está nos representando e se ela realmente representa a forma como eu sou e se está adequada para o cargo que eu estou procurando. Quer dizer, mas o princípio é válido hoje de você estudar como vai falar na entrevista. Com certeza, mas falar é o quê? O conteúdo dessa entrevista, o conteúdo que você vai falar, você tem que saber que emprego é aquele, certo? Você tem que ter alguma noção do que acontece naquela empresa. Eu tenho que chegar com uma fala, com conteúdo e com formas de falar que me representem. Então, por exemplo, não adianta eu chegar disfarçando na minha voz uma coisa que eu não sou. Isso é importante. Agora, eu posso trabalhar essa voz para que ela me represente melhor. Então, aqui me identifique tanto quanto sexo, idade, atividade, conhecimento. Então, eu consigo trabalhar isso com um adolescente, com um adulto, com qualquer pessoa.
A voz indica se você está representando ou não? Em qualquer momento você pode não conseguir disfarçar excessivamente a sua personalidade, seu jeito de ser, mas você pode aprender a usar essa voz de uma forma mais equilibrada. No caso de não ocorrer a muda da voz, né? Eu conheço gente com 50 anos que fala fino. O que é que pode ser feito? Na verdade, o que nós recomendamos na fonoaudiologia de uma forma geral é que, passada a fase da instabilidade, então, quando o jovem começa a entrar na puberdade, a voz vai agravando junto e ela fica extremamente instável, principalmente em tonalidade, né? Fala fino, fala grosso, desafina, até que essa laringe, que produz essa voz, vai atingir o tamanho correto para o tipo físico do adolescente e a voz tende a se estabilizar. A musculatura vai ficando mais forte, mais equilibrada, o movimento, e a voz se estabiliza. Isso, como a gente falou no começo, ocorre entre 14 e 16 anos para os meninos, por exemplo, e um pouco antes para as meninas. Tá? Se depois dessa fase a voz ainda continua muito fina ou instável excessivamente, as pessoas precisam procurar uma orientação especializada, ou com um fonoaudiólogo e com um otorrinolaringologista, para descobrir o que está acontecendo. Dependendo do que está acontecendo, existem inúmeras outras soluções, tá certo? Se for, na verdade, comportamental, se a pessoa, por exemplo, agravou a voz muito antes do esperado para o grupo dele, às vezes acontece, ele passar pela muda vocal antes. Ele tenta disfarçar essa voz muito grave que está chamando muita atenção no grupo. E adquire o hábito de falar mais fino e não consegue completar a muda vocal adequadamente. Não sei se eu estou sendo clara. Não, está sim. Tá? E existem outros motivos, desculpa, mas pode ter algum problema, na verdade, anatômico nessa laringe que precisa de algum cuidado mais direcionado, algum fator que está prejudicando a complementação dessa muda vocal. Agora, a doutora Maria Lúcia Dragoni, fonoaudióloga, que está conversando com a gente. Vamos dizer aí quanto, 20 anos para cá, houve uma infinidade de lançamentos de produtos de som portáteis. Então o iPhone, iPad, eu quero, não sei o quê, tem de tudo, né? E o jovem começou a utilizar o fone de ouvido como nunca. E nunca tão alto se ouviu, né? Aquelas músicas sensacionais, sem letra, sem melodia, sem nada. O que é que pode causar isso para o jovem? A exposição intensa, frequente, excessivamente frequente, a ruídos muito fortes, e aí no caso seria escutar esses equipamentos eletrônicos numa intensidade muito forte, ela prejudica as células que recebem esse impulso auditivo e que faz com que a gente compreenda o som, tá? Então, no que prejudica? Uma perda auditiva por exposição a ruído frequente e intenso e que atrapalha depois em todos os processos de comunicação. Essa perda às vezes pode ser pequena, porém em frequências que prejudicam a compreensão da fala do outro para comigo, certo? E que prejudiquem o controle da minha própria voz. Porque a gente sabe a intensidade que a gente está falando, nós controlamos a nossa fala por um feedback próprio, pelo retorno que a gente tem no nosso ouvido mesmo, tá? Então esse retorno auditivo nosso é importante para o nosso controle de voz. Se eu perco a audição, eu me prejudico muito na comunicação. Muito bem. No meio em que nós vivemos, nós, né, jornalistas, radialistas, e aí tem teatro, televisão, tem dublagem, tem um monte de coisa. Há uma série de recomendações de cuidados com a voz, preparação e cuidados com a voz. Mas há também muitas lendas, né? Então, de repente, surge, olha, cebola com vinagre toda manhã é maravilhosa para a voz. Alho que você
pega, descasca, frita e depois deixa ele queimar um pouquinho. Surge cada coisa, doutora Maria Lúcia. O que é mito e o que é verdade nisso? Na verdade, vocês têm sempre que pensar o seguinte: bom senso, ok? Então, quando se escuta uma receita dessas mirabolantes, que você pode até suspeitar, você mesmo falou aí agora, e coisas que a gente nem pode imaginar que nos dizem para fazer para vós, tem que parar e pensar se isso realmente vai fazer bem para você. Então, às vezes tem coisas menos mirabolantes que fazem bem para uma pessoa num determinado dia, mas que não vai fazer bem para outra. Então, um chazinho, talvez, de qualquer coisa que receitaram, que fez bem no momento que a pessoa está na maior gripe. Fez bem para aquela pessoa. Talvez isso não vai fazer bem para mim. Então, sempre parar e pensar. Essa receita dá para desconfiar dessa receita? Será que ela vai fazer bem para mim ou vai fazer mal para mim? Não é geral, né? Não é geral. E existe muita coisa que, em vez de melhorar as condições, irritam as condições da prega vocal, as condições digestivas. Então, você faz uma vez e vê que aquilo não te fez bem, não faça mais. Agora, professora doutora Maria Lúcia, por exemplo, a gente sabe que tomar água gelada é prejudicial para a voz, não é? Essa é uma outra coisa que também é muito individual. O que é prejudicial, Janela? É choque térmico. Certo. Então, se eu estou extremamente encalorada, chegando da rua naquele maior sol, naquela coisa gritante que a gente chega transpirando. Esbaforido. E pego um copo de água lotado de gelo direto da geladeira, eu posso estar obrigando o meu organismo a se modificar de uma situação de muito calor para uma situação gelada. E isso faz mal, ok? Porque eu modifico rapidamente as condições de vascularização, etc., e que pode fazer mal até mais intensamente para algumas pessoas do que para outras. Tá. Então, o ideal é evitar choques térmicos. Eu posso tomar uma água gelada mediana e que não me faça mal. Agora, tem pessoas que são muito sensíveis, tomam água gelada e já fica rouca, então essas pessoas não podem. Isso vale para o café muito quente também? Também. Tá. Também. Para o café é muito quente. Agora, o café, enquanto substância, ele é muito irritativo para o trato digestivo. Então, evitar de tomar muito café é um cuidado com a voz, que a gente deve ter. Porque com o trato digestivo irritado, nós temos um refluxo mínimo que irrita a região posterior das pregas vocais. Que coisa impressionante. Eu conheço gente que está há mais de 5 décadas no microfone e diz que o café limpa a voz. Lembrando aquilo que a senhora falou de que serve para uns e não serve para outros. Exatamente. Para eles, isso não é irritativo. Mas as pesquisas mostram que para a maioria das pessoas é. Tá certo. Fonoaudióloga Maria Lúcia Dragoni, foi um enorme prazer recebê-la aqui no nosso Conexão Super Rádio. Muito obrigado, um bom trabalho. Obrigada. Eu gostaria só de dizer mais uma coisa. Pois não? O site da Sociedade Brasileira de Fono tem muitas dessas dicas que você perguntou e que seria interessante para as pessoas consultarem quando quiserem. Tá. E é o www.sbfa.org.br. Vamos repetir devagar? www.sbfa.org.br. A entrevista já terminou, mas eu lembrei agora do limão também. Pois é. O que falam do limão? O que falam do limão? Mas um que é bom para voz, outro que você mistura com gengibre, mas é demais. Então, mas lembra sempre disso, bom senso. Então, quando você acha assim, é demais, é melhor rever. Porque alguma coisa pode estar errada nesses aconselhamentos. Um grande abraço. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Tchau.